estamos aqui nesta manhã de sábado para trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem do plano espiritual, uma reflexão dos irmãos espirituais sobre o enfrentamento das dificuldades que são próprios da condição humana, né? E a compreensão do que significam realmente as dificuldades, as tribulações, as provas, é fundamental para a maneira como nós vamos obter sucesso ou não em nossa jornada terrena. Então, é muito importante entender o significado das dificuldades nas nossas vidas, né? Então, é um tema bastante interessante que nós vamos tratar a partir de agora, mas inicialmente gostaríamos de pedir a todos vocês que compartilhem este vídeo com o maior número de pessoas possíveis. São informações preciosas, são informações muito importantes para todos que vivem dificuldades, que vivem as suas tribulações, que vivem os seus sofrimentos, as suas dores. Então é importante que nós possamos refletir essas ideias, esses conceitos dos nossos irmãos espirituais, junto com o maior número de pessoas que estão vivendo, inclusive, situações difíceis na sua vida. Então, curtam o vídeo, compartilhem com as pessoas e vamos juntos pensar juntos, vamos conversar juntos. Deixem os seus comentários, que nós faremos depois outros vídeos também para continuar o debate, continuar vamos dizer, o aprofundamento dessa questão tão importante que é o enfrentamento das dificuldades, né? Bom, então vamos agora ao assunto. A primeira coisa que nós precisamos ter em vista é que no processo de reencarnação, quando um determinado espírito, né, feito um planejamento da sua reencarnação, nesse planejamento de reencarnação, no qual ele vai viver toda uma jornada na vida terrena, é planejado nessa jornada uma série de acontecimentos que são colocados na sua vida, né, no sentido de evolução, no sentido de educação, no sentido de aprendizagem, né? Então, muitos dos acontecimentos, a família que ele vai reencarnar, né, as dificuldades que vai enfrentar, as dores, as doenças, as enfermidades, são todas planejadas para que esse espírito possa aprender, tenha a oportunidade de aprender e tenha a oportunidade de, no enfrentamento das situações, poder evoluir como espírito. Então, isso tudo já são situações que já são previstas, né? Bom, na condição humana, na vida humana, né, nós temos aí o nosso livre-arbítrio e vamos dizer assim, ao longo dos anos que nós temos a oportunidade de viver, nós temos sempre as escolhas. Algumas nós fazemos certa, outras fazemos errada, e nunca podemos voltar atrás, né? E diante das escolhas, da caminhada, da própria vida que nós levamos, nós estamos sujeitos a uma série de acontecimentos, né? E quando acontecem as situações, as adversidades, as tribulações, as dificuldades, nós temos sempre dois caminhos a seguir diante dessas dificuldades, né? E as pessoas têm, né, dois caminhos a seguir, as pessoas em geral, né? Tem pessoas que escolhem o caminho da vitimização. Acontece um acidente, acontece uma enfermidade, acontece a perda de um ente querido, acontece uma desarmonia familiar, uma crise familiar, acontece a existência de alcoolismo, de droga, de vício no seio da sua família, acontece um acidente, né? Um acidente de carro, um crime, enfim, acontece um fato que traz o sofrimento, traz a dor,
traz uma dificuldade grande, pequena ou média para a sua vida. A pessoa pode escolher se vitimizar, a pessoa pode escolher ficar chorando, se entregar àquela situação, desistir da vida, né, que é o caminho que muitos escolhem, né. Pode escolher se acovardar diante dessa situação. É um caminho. Existe um outro caminho, né? O outro caminho é a pessoa não agir com desespero, mas agir com ponderação, agir com calma diante da situação, né? Diante do inesperado. Agir com sabedoria, pensar antes de agir. Em vez de desesperar, ponderar, analisar a situação. Em vez de se acovardar, tomar a decisão de enfrentar com coragem, né? A situação aconteceu, é fato. A pessoa, né, descobriu que está doente, que está com enfermidade grave, descobriu, né, que está a ponto de uma separação conjugal, descobriu, né, que aconteceu a perda, né, um acidente, a perda de um ente querido, né, descobriu que tem um envolvimento com droga, com alcoolismo na família, enfim. Descobriu que existe uma situação completamente adversa na sua vida, né? E aí a pessoa, né, resolveu, então, enfrentar isso com coragem, com paciência, né, sabendo que, mesmo que demore mais a resolver, mas ela vai persistir, vai seguir em frente, né, vai ter coragem, vai buscar a força interior, vai buscar na fé em Deus a força para superar. Então, são dois caminhos a seguir completamente opostos, né? Você pode dar uma de vítima, ficar chorando, triste, entregar os pontos e se acovardar diante da situação, ou você pode, por mais difícil que seja a situação, né, você pode assumir o outro caminho, que é o caminho, né, de buscar a superação. A situação é difícil, né? Não tem problema. Para Deus não existe situação impossível, né? Quantas situações impossíveis já foram vencidas, né, pela coragem, pela persistência, pela insistência, pela sabedoria, né, por a pessoa optar por utilizar todos os seus recursos e conseguir encontrar a solução para aquele problema. Quando nós reencarnamos, todos nós recebemos os recursos necessários ao cumprimento de nossa missão. Nós temos um guia espiritual, conhecido como anjo da guarda, que está ali para nos trazer boas intuições, né, nos ajudar a ter fé, a força, a sintonia com a espiritualidade. Nós temos, então, o nosso guia. Podemos optar por não escutar ele, não escutar a nossa intuição, mas nós temos disponível essa sabedoria de um guia espiritual. Nós temos a nossa inteligência, nós temos a nossa coragem. No fundo, todos nós temos um recurso fundamental, que é a coragem. Nós temos, né, o nosso espírito de enfrentamento, nós temos a nossa fé em Deus, né? Nós temos os recursos físicos, nosso corpo, né? Nós temos a nossa alma, nós temos as nossas emoções, nós temos o nosso entusiasmo. Tudo isso são recursos que estão dentro de nós, né? Mas algumas pessoas resolvem deixar de lado todos esses recursos e ficar chorando, né? É como se você surgisse uma situação que você tivesse que resolver com um recurso financeiro, você tem um recurso financeiro, mas você resolve não gastar o seu recurso financeiro, ou seja, passar dificuldade, mas não gastar o seu recurso financeiro. Mesma coisa, quando ocorre uma situação difícil na nossa vida, uma dificuldade, nós temos o recurso, nós temos a inteligência, nós temos coragem, nós temos persistência, nós temos o recurso da paciência, nós temos a inteligência, nós temos um guia espiritual, e nós resolvemos deixar tudo isso de lado e nos tornarmos vítimas,
né? Deixar a tristeza se apoderar de nós, deixar a covardia se apoderar de nós, deixar a melancolia se apoderar de nós, deixar, né, a vitimização. No sermos vítimas, é mais fácil entregar os pontos e nos tornarmos vítimas desses fatos, né? Então, são dois caminhos. Nós colocamos essa questão porque as centenas de pessoas, né, que semanalmente, às vezes por dia, dezenas e dezenas de pessoas mandam mensagem para nós, pedem tratamento no nosso site, a nossa equipe, e nós vemos que é muito comum, né, as pessoas estarem vivendo situações difíceis, descobriram a enfermidade, estão sofrendo, têm uma separação conjugal, estão vivendo o alcoolismo na família, a perda de um ente querido, né, o desemprego, a dificuldade financeira, e as pessoas estão naquela situação de serem as vítimas, né, de se vitimizar, de chorar, de lamentar. E é um estado de espírito que te enfraquece. Quando você resolve se transformar, vestir a roupa da vitimização, você já está se enfraquecendo, você já está assumindo que você é fraco, que você não tem recurso, que você não dá conta de resolver sozinho, né? E que você está entregando os pontos, né? Então, muitas pessoas optam por esse caminho, né? O que acontece com a evolução espiritual dessa pessoa? A pessoa está diante de uma prova e já assume que vai ser reprovado na prova, né? Então, já de antemão, naquele jogo, né, resolve não enfrentar o time adversário. Você já entrega os pontos, nem entra em campo, né, direito para enfrentar aquele jogo, aquela situação. Porém, existem outras pessoas, né, e nós estamos chamando você para refletir sobre isso e assumir esse outro comportamento, que diante de uma situação, por mais difícil que possa parecer, né, o médico fala, o seu câncer, o senhor está com câncer, e o seu câncer é intratável, é terminal, não tem, é incurável. Mas você disse assim, não, eu vou fazer o tratamento e eu vou curar, você tem fé. Só quem pode dizer que é incurável é Deus, né? E para Deus nada é impossível, então você vai ali persistir, né? Então você está diante de uma situação financeira, né, muito adversa, né? Aí você pode dizer assim, não consigo, jamais vou conseguir superar essa situação financeira. Porém, você pode dizer assim, não, eu vou trabalhar, vou negociar a dívida, vou encontrar uma solução e vou superar isso aí. Uma hora essa situação vai ser superada, vai ser resolvida, né? Uma situação familiar, de desavença familiar, não, eu vou enfrentar, nós vamos ter calma, ter tranquilidade e vamos superar isso. Mas é difícil. Ninguém falou que vai ser fácil. Porém, é possível de você enfrentar. Então, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, existe uma maneira de você se fortalecer e enfrentar, e vencer com a ajuda de Deus. Existe outra forma de você entregar os pontos. Muitas pessoas optam pelo caminho, né, do enfraquecimento de entregar os pontos. Outras pessoas encaram isso como uma prova que precisa ser enfrentada e precisa ser vencida, né? E quando nós enfrentamos uma prova, independente do resultado, quando você enfrenta com coragem, com paciência, com persistência, com fé em Deus, acreditando em si e acreditando em Deus, no mínimo, você vai se engrandecer enquanto pessoa, né? Nós respeitamos muito mais as pessoas que têm fibra, que têm coragem de enfrentar as situações, né? No processo de enfrentamento, você se eleva. No processo de enfrentamento, você já se torna uma pessoa melhor, né? No processo de enfrentamento, você faz com que outras pessoas comecem a admirar você pela sua fibra, pela sua vontade de vencer, pela sua vontade de viver, pela sua, né, insistência e persistência, pela sua motivação pela vida, né? Então, só isso já valeu a pena o enfrentamento, porque você se elevou enquanto pessoa, você se elevou espiritualmente,
né? Então, é uma reflexão que nós trazemos para vocês. Você está passando por uma dificuldade? Você que está em um dos nossos grupos de terapia, você que faz parte das nossas redes sociais, né? Quantas pessoas nos procuram dizendo que estão passando por dificuldades? Ah, eu perdi um filho, eu perdi o esposo, a esposa, perdi um ente querido, né? Estou sofrendo muito, é difícil aceitar. Ah, eu estou convivendo com droga na minha família, meu filho é alcoólatra, está mexendo com droga, eu tenho um parente que está preso, está na penitenciária, é muito difícil, choro todos os dias. Ah, eu descobri que estou com um câncer, estou com uma doença, né, muito difícil, muito dolorida, né? Então, as pessoas podem, né, ter essa visão de vitimização, mas elas podem dizer assim, olha, eu estou diante de um grande desafio na minha vida, mas eu estou pedindo a vocês, eu estou pedindo a Deus, estou pedindo a ajuda a outras pessoas que podem me ajudar, mas eu vou enfrentar com coragem, com determinação. Uma coisa que é muito importante as pessoas saberem é que Deus ajuda a quem se ajuda. É muito comum nós vermos, né, pessoas procurando nosso grupo, pedindo para orarmos por ela. E aí você vai analisar e descobre que essa pessoa mesmo não está orando por si mesmo, né? Você chama essa pessoa para participar do culto conosco, da corrente de oração, ela fala que não tem tempo, né? Você vê que ela não está presente na corrente de oração, mas ela quer que ponha o nome dela ali na corrente de oração, ou seja, são pessoas que querem que os outros ajudem ela, mas elas mesmas não se ajudam. Então, do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista de Cristo, do ponto de vista de Deus, a espiritualidade ela faz a metade. Ela te ajuda a andar a metade, ou seja, no processo de ajuda, de tratamento da saúde físico-mental, eles fazem uma parte, mas desde que você faça a outra parte. Ou seja, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele, né? E aí você consegue alcançar os seus objetivos, que é a sua cura, né? A sua superação da dificuldade. Agora, você querer que Deus, num passe de mágica, te dê a cura de graça, mas você não faz a sua parte, você é aquela pessoa que continua insistindo no mesmo erro, aquela pessoa que quer que outros te ajudem, mas você mesmo não se ajuda, então você pode esquecer, porque a ajuda não vai chegar. A ajuda só chega se você fizer a parte, se nós fizermos a nossa parte. Ah, eu descobri que estou com uma doença muito difícil, então eu tenho que ter a firmeza, eu tenho que querer a melhora, eu tenho que me manter no meu moral, né? No meu estado de espírito e emocional, eu tenho que manter a firmeza, eu tenho que fazer o tratamento e seguir a regra do tratamento. Eu tenho que buscar seguir todas as orientações, eu tenho que buscar querer melhorar. E aí, se eu fizer a minha parte e tiver fé em Deus, Deus vai fazer a parte dele, e aí a gente vai conseguir superar essa dificuldade, né? Então, nós temos que ter essa visão, e aí é uma informação que a gente tem do mundo espiritual, é que em todo o processo de superação de dificuldade, de enfermidade, né, de sofrimento, de dor, de depressão, né, de superação de uma obsessão, o paciente precisa fazer a sua parte, para que ele possa ser ajudado pelo plano superior. A pessoa que tem a ilusão de que Deus vai nos ajudar, mesmo nós não nos ajudando, então é uma ilusão, porque isso não vai acontecer. Cada um de nós precisa fazer a sua parte no processo de melhoramento. É para isso que serve a vida terrena, né? É uma jornada cheia de provas e dificuldades, e nesse processo, dessas provas, dessas dificuldades, desses desafios, nós vamos aprendendo lições e, pouco a pouco, vamos evoluindo, nos tornando pessoas melhores. A cada vitória, a cada superação de uma dificuldade, de uma enfermidade, né? A cada superação de uma crise familiar, a cada superação de uma crise financeira, nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais inteligentes, mais preparadas, e aí é uma evolução, né? Então,
é preciso que tenhamos essa consciência de que não existe a ilusão que outras pessoas, que muitos têm, de que existe aquele milagre que você, né, coloca o seu nome, né, numa igreja, num centro espírita para ser ajudado, mas você mesmo não está fazendo nada para se ajudar, você não vai ser ajudado. Né? Você coloca o seu nome em oração, mas você mesmo não ora por você, você não vai ser ajudado. Né? Aquela pessoa que pede aos parentes, à mãe, à tia, reza por mim, mas você mesmo não reza por si. Né? E nós vemos muito isso acontecer no contexto do nosso trabalho de caridade e de ajuda espiritual. Pessoas pedindo que outros rezem por ela, orem por ela, ajudem ela, mas a própria pessoa não faz nada por si mesma. Né? Então, como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Né? O pior sofredor é aquele que não quer superar o próprio sofrimento, não quer fazer nada por si mesmo. Né? Então, fazendo um resumo agora do que é da mensagem que nós viemos trazer para vocês. As pessoas que têm ilusão de que existe o milagre pronto, ou seja, que Deus vai fazer por você, mesmo que você não queira ser ajudado, você quer que, né, a espiritualidade superior, você quer receber bênçãos e luz, sem ser merecedor. Então você não vai receber. Isso é fato. E que você, né, tem dois caminhos. Um de encarar a dificuldade como vítima. Eu sou um coitadinho, eu sou um sofredor, nasci para sofrer. Não. Todos nós nascemos para vivenciar uma trajetória e que nessa trajetória vão haver as dificuldades para o nosso próprio bem, para o nosso aperfeiçoamento. Mesmo uma doença, mesmo uma crise financeira, mesmo uma perda de um ente querido, são todas situações que têm um lado positivo, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, nós temos que enfrentar com coragem, com paciência, com persistência, com determinação, buscando encontrar todos os nossos recursos para enfrentar essa situação. Então, essa é a mensagem que nós viemos trazer para todos vocês. Esperamos que vocês reflitam sobre isso, né? E saiam do papel de vítima para um papel proativo de dizer assim, olha, estou passando por uma dificuldade, mas vou enfrentar com coragem, com determinação, e vou vencer com a ajuda de Deus, com a ajuda dos amigos, com a ajuda que estão próximos de mim, vou sim vencer essa situação. Essa é a mensagem que viemos trazer hoje, espero que possa servir de reflexão para todos vocês. Deixem os seus comentários e brevemente nós voltaremos a discutir o mesmo tema, talvez até já comentando alguns comentários e reflexões e opiniões que forem deixados aqui no vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.